Off é um RPG sombrio e bizarro. Criado no RPG Maker 2K3, esse jogo ele começou a ser desenvolvido com seus esboços e suas ideias lá para 2005 a 2006, mas ele só foi lançado lá para 2007. Criado por um artista da Bélgica, que é o Mortis Ghost, ele trabalha com a produção de quadrinhos online. E foi ele que fez as artes, criou os inimigos, os personagens e programou ali a área do jogo, enquanto Alias Conrad criava ali a trilha sonora para o jogo. E Off é um RPG de turno com elementos de puzzle e terror psicológico. E se você nunca jogou e quer ter uma experiência desse jogo, que eu recomendo muito, e não quer estragar a experiência, eu recomendo que você não assista esse vídeo agora, né? Zera o jogo e depois vem para esse vídeo. O jogo ele é leve, ele não precisa de muito desempenho ali no celular. E se você não tem PC, não é um problema. Você pode emular esse jogo e jogar ele no celular. Ele funciona perfeitamente. E a segunda coisa é, se você gostou desse vídeo, por favor deixe um gostei. Se você for novo e gostou do conteúdo, por favor se inscreve para ter mais vídeos como esse. Por favor, velho, faz isso, não custa nada e você vai estar me ajudando muito. E era isso, era só essas duas coisas que eu queria avisar. E agora, sem mais enrolação, entra nesse barco comigo e os meus inscritos e vamos embarcar nessa aventura bizarra no mundo de Off. O jogo já começa pedindo o seu nome, isso porque você, jogador ou jogadora, vai ser um personagem importante na história de Off. E depois de você colocar o seu nome, o jogo ele dá o controle a você do protagonista dessa história, que é o Batedor. Literalmente ele é um batedor de beisebol, e ele tem a sagrada missão de purificar o mundo dos espectros. E andando um pouquinho, a gente encontra o juiz, que é um gato meio estranho, e ele explica ali pra gente que a gente está na zona 0. E depois de falar ali com o juiz, ele concorda em nos ajudar ali em nossa missão, e ele explica ali tudo que a gente precisa. Ele é o tutorial do jogo, e a gente é levado para a zona 1. E ali na zona 1 nós somos recebidos por um Elzen. Os Elzen são os habitantes das zonas. São eles que trabalham e sustentam ali em alguma coisa ali nas zonas, produzindo algum material ou só cuidando de alguma coisa. Explicamos para ele que estamos ali para purificar aquele lugar e ele fala para a gente que podemos começar com as minas de fumaça. E ele dá ali uma rápida explicação sobre as minas de fumaça. Ele explica ali que os mineradores da Zona 1 descem nas cavernas das minas para liberar a fumaça, para que a fumaça consiga chegar até a superfície. A fumaça é importante, porque sem ela a gente não conseguiria respirar e a gente morreria sem ar. Explorando as minas, a gente se reencontra com o juiz e ele nos apresenta ali o primeiro de 3 addons. Os addons são esses círculos aí em formas de auréola. Eles não falam, muito menos têm personalidades, mas são indispensáveis ali para nossa aventura. E cada um deles são meio que especialistas em alguma coisa. O Alpha é muito bom em causar muito dano em um inimigo só. O Ômega ele consegue tirar efeitos negativos, como veneno e paralisia. E o Epsilon ele é tipo uma combinação do Alpha com o Ômega. Ele consegue dar efeitos positivos, ali como aumentar o seu dano e a sua defesa. E ele também causa pouco dano, porém em vários inimigos ao mesmo tempo. Continuando com a história, depois de você sair das cavernas, você vai encontrar com outro Elzen. E ele vai explicar ali para você que você está nas fazendas da Zona 1, onde ali eles matam as vacas para pegar a carne e retirar o metal que tem dentro dela. Os metais de qualidade duvidosa ou ruim são descartados e jogados ali no chão, formando um chão de Off.
e os de qualidade boa ou decente são separados e levados ali para fazer outros objetos. O metal é outro elemento importante, porque sem ele as pessoas não teriam como andar e caminhar e iriam se afogar. Purificando os celeiros da Zona 1, quando você for sair, você vai ouvir ali uma discussão entre o Elzin e Dedan, o guardião da primeira zona. Dedan é um inspetor que age mais como um ditador, um cara bem arrogante, que ele vai estar bem puto ali com os Elzins por terem deixado você passar, né? Um estranho ali mexendo com o fluxo ali do trabalho deles. Só que os Elzins ali começam a explicar pro Dedan que não é bem assim e que na verdade você está ajudando, matando os espectros. Só que isso deixa o Dedan ainda mais puto. E no meio da discussão ali, ele fala que ele não tá nem aí se os Elzins vão morrer pelos fantasmas ou não. Ele fala mesmo que ele mesmo poderia ali acabar com os espectros. Só que ele não faz porque os Elzins não merecem, porque eles são facilmente substituíveis. E antes de ir, ele fala que vai para a Alma, porque lá as pessoas são mais educadas. E é para lá que a gente quer também, porque o batedor ele quer purificar o Dedan. E voltando para as minas de novo, só que por outro caminho, a gente encontra ali uma espécie de prédio que tem 9.999 andares. Onde ali a gente encontra ali o Zachary. E esse é um dos melhores personagens que tem neste jogo, cara. Ele é um personagem que ele sabe que ele tá num jogo e ele quebra a quarta parede, falando literalmente com você, jogador ou jogadora que está jogando o jogo. E ele fala ali pra gente que ele é só um vendedor ali, que todo jogo ali precisa. E ele vai vender ali o que a gente precisar. Mas entrando no prédio, a gente acaba descobrindo ali que esse prédio é uma espécie de correio para todas as zonas. E em recompensa eles ganham plástico. O plástico ele pode ser tanto sólido quanto líquido. O plástico líquido ele forma os mares e os oceanos de Off. E o plástico sólido é como metal. Ele é usado para fazer vários objetos. O plástico é outro elemento importante no mundo de Off, porque sem ele o mundo não teria limites, as pessoas andariam sem nunca parar. E explorando esse prédio, a gente descobre que o escritório do Dedan está nesse prédio, mas para encontrar o escritório do Dedan a gente precisa saber o número do andar dele. Bem, e é a partir daqui que o jogo fica cada vez mais bizarro. Os trabalhadores ali da Zona 1, eles começam a ficar hostis. E a gente ali meio estranho, mesmo que a gente só queira ajudar eles. E encontrando o escritório do Dedan, ele vai estar ali matando alguns fantasmas que entraram na sala dele. Só que quando ele vê o batedor, ele foge e ele vai ali para a Alma. E a gente acaba descendo e saindo do prédio e pegando um bondinho para a Alma. Chegando em Alma, a gente descobre que esse lugar que a gente está agora é uma espécie ali de moedor de carne. Naquela área ali, a carne é processada e purificada para ser entregada em outras zonas. A carne é um elemento muito importante, porque sem ela não teria nada para comer e as pessoas morreriam de fome uma atrás da outra. Resolvendo alguns enigmas nessa área, você vai liberar acesso para uma porta, que é a porta ali principal ali pro escritório ali do Dedan. Só que antes do escritório dele tem uma espécie de labirinto. Quando você passa esse labirinto, você vai enfrentar contra Dedan. Quando a gente entra na sala do Dedan, o batedor fala que vai purificar ele. E o Dedan ali fala que isso é um absurdo, porque todo aquele lugar ali não é nada sem ele. Só que o batedor fala ali que ele é o único que vai purificar o mundo, e nada vai impedir ele de fazer isso. Derrotando o Dedan, esta zona agora é pura. E a gente pode voltar na Zona 1 e ver o trabalho que a gente fez. Ué, por que tá todo preto e branco? Cadê todo mundo? Bem, tudo ficou preto e branco e todo mundo foi embora, porque essa zona agora é pura. Mas você não está sozinho. Você vai enfrentar um novo tipo de inimigo. Esses são os secretários. E meu Deus, como esses bichos são fortes. Eles têm essa aparência bizarra, como se fosse uma boneca derretida ou mal desenhada. E por algum motivo, se você prestar atenção, eles têm uma roupa de boxeador ou lutador. É bem bizarro. E o mais bizarro ainda
é que além desse bicho ser estranho, ele é bem poderoso. Sério, ele tem muita vida e muito dano. Nas curiosidades eu vou falar um pouco mais sobre esse bicho, mas sério, ele é bem absurdo. Se você tentar enfrentar esse bicho com nível baixo, ele é quase um mini-chefe, mano. Antes de irmos para a Zona 2, aparece a cena de um garoto em um quarto vermelho. Esse é o Hugo. Sempre que matamos algum guardião de uma zona, aparece uma cena dele abalado e triste. Mas vamos para a Zona 2, também conhecida como a Zona da Diversão. A Zona 2 é a zona mais segura das 3 zonas que a gente tem no jogo. E os elfos da Zona 2 são muito paranoicos, eles têm medo de tudo, dando muita importância à segurança. Tem tanto medo que eles moram em bunker, que ficam na área residencial. E uma coisa dos elfos dessa zona é que a maioria deles não trabalham, e os que trabalham eles ficam cuidando da biblioteca gigante. E na Zona 2 nós temos uma biblioteca gigante, que ela fica no meio, literalmente ali no centro de tudo. Um parque de diversões do Zachary, uma loja do Zachary e a área residencial, que é onde os elfos moram. Continuando com a história, quando a gente explora aquela biblioteca gigante, a gente encontra um gato, que ele fala que o nome dele é Japhet, e ele é o guardião dessa zona. Enfrentando ele, ele acaba fugindo no meio da luta. E a gente é impedido de subir na biblioteca, porque ela está bloqueada por medidas de segurança. Então a gente acaba indo para a loja do Zachary, que ele fala que tem muitos espectros ali que estão espantando e estão assombrando aquele lugar. E ele pede para você purificar a loja dele. E se você fizer isso, ele vai te dar um bilhete ali para entrar no parque de diversões. Enquanto a gente está explorando e limpando a loja do Zachary, a gente acaba se reencontrando com o juiz. E ele fala que ele está ali porque ele está procurando o irmão dele, o Valerie. E ele fala ali pra gente que se a gente encontrar o Valerie, fosse ali avisar ele. E limpando a loja do Zachary, ele dá pra gente ali o bilhete e a gente vai pro parque da diversão. E nesse parque de diversão, a gente pode brincar ali em 3 jogos. O primeiro jogo, a gente pode nadar ali em rios de plástico com um patinho de borracha. O segundo jogo é um desafio ali de estourar balão. E o terceiro jogo ali é basicamente andar na montanha russa, que os elfos fecharam ali por medidas de segurança. E eles estão ali em uma fila de cadeira, ali né, simulando que eles estão na montanha russa. Vencendo ali o jogo do balão, você vai ganhar uma gravata que vai dar acesso a você à área residencial dos Elzen. Eles vão confundirem o batedor com um deles e vão deixar ele entrar. Entrando na área residencial, você acaba reencontrando ali com aquele gato. Ele está tentando ali falar com os Elzen, só que os Elzen ali não estão dando muita bola para ele. Isso acaba deixando o Japhet puto e ele invoca ali alguns fantasmas ali para matarem os Elzen. Porém o batedor ali acaba exterminando todos eles. Os Elzen agradecem, só que eles pegam uma gravata e eles pedem ali que o batedor saia da área residencial, porque ele tem um bastão e aquilo é perigoso. Mas como agradecimento, eles dão acesso ali a um andar mais alto ali da biblioteca. E quando você sai da área residencial, o juiz está esperando ali você, porque ele acabou ouvindo ali que tem um gato no topo da biblioteca. Então você junto com o juiz ali vão investigarem o topo da biblioteca. Chegando no topo da biblioteca, vocês acham ali o Japhet e o juiz fala que aquele é o Valerie, o irmão dele. Só que o gato insiste em dizer que o nome dele não é Valerie, e sim Japhet. Então ele revela uma coisa bastante bizarra e macabra. Quando ele abre a boca, sai um pássaro da boca do gato. E aquele pássaro é o Japhet, o verdadeiro guardião da Zona 2. E ele fala que isso tudo foi o plano dele. Ele se deixou ser engolido pelo Valerie para que ele pudesse controlar o corpo do gato. E ele fez isso porque os Elzen tinham medo da forma verdadeira dele, que é uma fênix de fogo. Fazendo isso, Japhet achou que se ele tivesse uma forma mais amigável, como a forma do irmão do juiz, ele teria o amor e a atenção dos Elzen. Só que não funcionou. E uma coisa bem bizarra é que o Valerie ele ainda está vivo, ele só não tem controle do próprio corpo. Mas o batedor não está nem aí e ele vai purificar o Japhet a si mesmo. E na batalha, o Japhet ele vai aumentando a forma dele, crescendo, até que ele chega à forma verdadeira dele. Só que ele acaba matando o irmão do juiz.
E derrotando o guardião da Zona 2, esta zona agora é pura. Antes da gente ir para a Zona 3, a gente vai reexplorar a Zona 2, porém purificada. Tem algumas coisas aqui que eu acho importante citar. Primeiro, os secretários estão ainda mais fortes do que eles já estavam na Zona 1. Segundo, essa zona está quase vazia. Eu digo quase, porque ainda tem um Elzen e o juiz ainda está aqui. Ainda tem um Elzen aqui na Zona 2, e ele está dentro de um bunker. E ele fala uma coisa que é bem assustadora. As cores se foram, os monstros se foram, agora eu estou seguro, para sempre. E o juiz também ainda está aqui, ele está no topo da biblioteca, miando o mais alto que ele pode. O batedor até pergunta por que ele está fazendo aquilo. O juiz fala que ele está miando o mais alto que ele pode, para que os miados dele ecoem e retornem para ele mesmo, assim enganando, fingindo que os próprios miados dele mesmo sejam o do seu irmão, que agora está falecido. Continuando agora com a história principal, agora vamos para a Zona 3, que é uma enorme fábrica. E o guardião dessa zona é o grande Enoch. E dentro da fábrica a gente acaba descobrindo que o Zachary também está aqui, vestindo uma máscara de gato. E ele fala que ele está usando essa máscara de gato porque o juiz está muito triste. E ele vai substituir o papel do juiz nessa parte do jogo. E a partir dessa parte do jogo, o juiz ele vai dar uma descansada, ele não vai aparecer. E entrando dentro da fábrica, a gente percebe que os Elzens dessa zona, eles estão meio que dopados, ou em uma espécie de transe, falando nada com nada. E eles também aparentam não ter medo dos fantasmas, deixando eles próprios matarem e até mesmo enfrentando os próprios fantasmas. E isso ocorre porque eles estão usando alguma coisa que deixa eles mais produtivos, mas a gente ainda não sabe o que é. E explorando a Zona 3, a gente vê ali que os Elzens eles estão matando uns fantasmas para eles protegerem um açúcar. Eles acabam atacando a gente também porque eles pensam que a gente também quer roubar o açúcar. Então a gente não tem escolha e tem que matar eles. E uma coisa importante que eu tenho que falar aqui é que nessa fábrica tem vários cartazes espalhados por ela, falando que os espectros não são uma ameaça e que não precisam ter medo deles, porque eles só atacam se forem atacados primeiro. E a gente acaba entrando em uma chaminé e a gente acaba descobrindo que o açúcar é produzido ali, nessas chaminés. E vamos explicar o açúcar. O açúcar é o elemento secreto e é também o elemento mais importante de todos. O ingrediente principal são cadáveres de Elzen que são mortos e jogados na fornalha. E graças ao sistema da fornalha, os restos mortais, junto com a fumaça do que sobrou do Elzen, são transformados em açúcar e são distribuídos pelos próprios trabalhadores ali como recompensa do trabalho duro. O açúcar é o elemento mais importante de todos, porque sem o açúcar as pessoas não conseguiriam suportar essa realidade. E a gente acaba descobrindo aqui que os Elzen da Zona 3, eles estão viciados em açúcar, e é por isso que eles estão desse jeito aí. E tem uma batalha aqui que é uma das mais lembradas do off, é que você batalha ali com um Elzen que ele está viciado em açúcar, só que ele não é um inimigo. Ele só tem um ataque, mas ele não dá dano em você. Esse ataque se chama pedir por ajuda. Só que essa batalha é obrigatória, então mesmo que você não queira matar ele, você é obrigado a matar. Em uma certa parte ali do jogo, você junto com o Zachary vão pegar um bondinho para ir para a entrada principal para o escritório do Enoch. E depois de você passar por muitos enigmas e resolver vários quebra-cabeças, você acaba encontrando ali o escritório do Enoch, onde ali o batedor fala que vai purificar o Enoch, e o Enoch ali, junto com o batedor, começam a falar algumas coisas. E o Enoch revela ali porque os Elzen dessa zona não têm medo dos fantasmas. E ele fala que, simples, isso é matemática. Se os Elzen não revidarem os fantasmas, eles vão morrerem, assim dando mais chance ali dos fantasmas matarem o Elzen. Mais Elzen mortos, mais açúcar,
mais trabalhadores ali motivados. E mais trabalhadores motivados, o trabalho ali acaba sendo bem mais rápido. E o batedor ali fala que isso é um absurdo, isso é maluco. Se ele continuar com esse plano, ele vai acabar matando toda a população da Zona 3. E o Enoch fala que ele não precisa fazer isso, porque o batedor já fez isso, matando todos os trabalhadores da Fortaleza do Açúcar, que é como ele chama essa fábrica que a gente está agora. E aí uma batalha ali acaba iniciando. Só que nessa primeira fase do Enoch, ele tem literalmente a maior vida do jogo. Ela não é feita para você lutar aqui. Então, por ser forte demais, a gente acaba fugindo. E o Enoch ali acaba perseguindo o batedor. Escapando do Enoch e tentando fugir do bundinho, o Enoch aparece ali do nada. E agora sim, a verdadeira batalha começa. Derrotando Enoch, Enoch fala que o que você está fazendo é errado, porque todo mundo ali, merecendo ou não, serão condenados ao vazio. E o batedor fala que não importa, porque agora, esta zona agora é pura. E bem, a zona purificada da Zona 3 não tem tanta coisa assim que seja importante para a história principal, então vamos direto para o quarto, né, que seria a Zona 4, a zona mais especial ali. E o quarto, ele é a parte do jogo que mais vai contar a história, e a parte do jogo mais interpretativa também. E o quarto, ele tem 5 capítulos, que vai de forma ao contrária, ou seja, do maior para o menor, do capítulo 5 até o capítulo 0. E eu vou acabar pulando todos esses capítulos, porque a maioria deles é só um enigma, com exceção de um ali que acaba contando um pouco mais do passado ali dos Guardiões, e o Hugo. E eu vou fazer isso porque esse vídeo já está muito grande e é só enigma, não vai ali afetar tanta história. Mas enfim, em um capítulo ali a gente acaba conhecendo um pouco o passado dos Guardiões, onde o Hugo ele ajuda cada um dos 3 Guardiões ali a se livrar de um problema. O Dedan, ele não sabe que dia é, o Enoch ele está preso em um buraco e o Japhet ele está ali sem fazer nada. Ajudando os 3 Guardiões, os 3 falam pro Hugo que a mãe dele vai voltar, ela só foi conhecer um novo mundo. E no capítulo 1, a rainha, a gente como batedor, acaba enfrentando a rainha. Mas antes de começar a batalha, eles acabam ali discutindo sobre a criação de uma criança. E essa batalha da rainha acabou confundindo aqui algumas pessoas por causa de algumas frases que tanto ela como o batedor falam. Mas já eu explico. Enfrentando ela, ela fala algumas frases no meio da batalha. E as frases que a rainha fala no meio da luta são: sem sobremesa para você, você não sabe o primeiro nome dele, você já preencheu sua vida com beleza, você esteve errado desde o início e não há nada depois de mim. E derrotando a rainha, ela fala uma coisa interessante: ele tem os seus olhos e o batedor fala, eles estão cheios de medo. Derrotando a rainha, todo o lugar fica vermelho e a gente está no quarto vermelho. E a gente encontra o Hugo e você já sabe o que fazer. Purificando o Hugo, agora só resta um passo: desligar a última alavanca que sustenta esse mundo. Porém, antes de você fazer isso, o juiz aparece. E aqui nós temos a última batalha e a última escolha do jogo, onde você vai ter a opção de fazer 2 finais: o final oficial do batedor e o final especial do juiz. E agora vamos aos finais. Se você escolher o final do batedor, o juiz vai enfrentar você, e você derrotando o juiz, você vai desligar a última alavanca, condenando aquele mundo à literal não existência. E é aqui que você descobre que você não é o herói em off, você é o vilão. Você não salvou o mundo, você destruiu tudo que restava ainda dele. E, escolhendo o final do juiz, tanto o juiz como o batedor falam para você, jogador, que a sua escolha é inútil, porque esse mundo já está destruído e mesmo que você derrote ele,
você não vai salvar ele, mas ainda assim o juiz vai derrotar o batedor. Uma coisa maneira desse final é que você escolhendo ele, você vê o batedor por outra perspectiva. Agora você é o vilão, o monstro do jogo. E você derrotando o batedor, o juiz fala que, mesmo que o mundo não mude para melhor, ele prefere assim. Pelo menos o batedor não foi vitorioso e morreu com um eterno desgosto de não ter completado a sua sagrada missão. O juiz fala: agora só resta nossos arrependimentos. E o jogo termina de uma maneira muito triste, onde o juiz ele fica vagando por todas as zonas, agora purificadas, sem cores e sem ninguém. Bem, Off é um jogo incrível, e ele foi resgatado do esquecimento por causa das suas traduções. Para quem não sabe, o jogo original tem um idioma em francês, só que ele só foi ficar popular quando ele foi traduzido do francês para o inglês e do inglês para o português, e aí ele começou a ficar um pouquinho mais famoso. E se você prestar atenção no início do vídeo, eu falei que os criadores do jogo são belgas. Sim, o idioma do jogo é em francês, mas os criadores são belgas. Doideira, né? É como um brasileiro fazer um jogo em inglês. Sucre é uma chefe secreta no mundo de Off. Para você enfrentá-la, você tem que conseguir alguns itens especiais das zonas purificadas. Pegando todos os itens necessários, volte para a zona 0 e vai ter ali um porão secreto, onde você encontrará Sucre, e ela é a chefe mais poderosa do jogo. Além de ter a maior vida, é a que mais causa dano. E traduzindo a palavra sucre, do francês para português que fica açúcar, até que faz sentido o nome dela, já que ela está presa em um quarto rodeada por açúcar. E o design dela é bem maneiro e muito marcante, lembrando um pouco aqueles mímicos da França. E com certeza você quer saber o quão poderosa a Sucre é, já que ela é o chefe que tem mais vida do jogo, tirando a primeira fase do Enoch. Quer uma comparação? Pois bem, lá vai. O Dedan tem 4.000 de vida, o Japhet tem 6.000 de vida, Enoch tem 7.000 de vida, a Rainha só tem 4.000 de vida e a Sucre tem 12.000 de vida. E ela de todos os chefes é o que causa mais dano. Porém ela tem uma fraqueza contra veneno, então se você for enfrentar ela, use veneno. Vai reduzir bastante os turnos dessa luta. O Dopefish é um segredo em Off. Ele é um peixe verde que aparece em alguns locais ali, em alguns lugares secretos ali do jogo. E ele faz referência ao jogo Commander Keen, onde tem uma fase que aparece esse bicho, e se você olhar, eles são o mesmo. Ele também já apareceu no jogo Ultra Kill e também no Doom Eternal. E se você não sabe, Off está recebendo um remake. E a música dele está sendo feita pelo próprio Toby Fox. Sim, o Toby Fox está ajudando a fazer esse remake. Porque para ele fazer Undertale, ele se inspirou em Off. E Off inspirou muitos jogos aí, cara. Muitos jogos mesmo. Mas alguns que eu lembro aqui são Omori, Onishot, Undertale e Deltarune.
Sem dúvida, os secretários são os inimigos mais estranhos e bizarros de Off. Além deles serem poderosos, eu não sei o porquê, eles me dão um leve medo. Esses inimigos eles só aparecem nas zonas purificadas. E há uma teoria onde eles sejam o que sobrou do câncer do Hugo, e que a quimioterapia não estava dando tão certo. E algumas teorias também falam que ele seja a representação do boxeador na história em quadrinhos, do quarto, porque eles usam uma roupa de lutador, e até que faz sentido. Caso você derrote a Sucre e compre um item que custe 5.000 no jogo, você vai ter a opção de escolher os 2 itens mais raros ali que o Zachary vai te oferecer. O primeiro é o bastão Ashley, a arma ofensiva mais forte do jogo, com incríveis mais 1 de dano a mais do que as outras armas, e a carta de Iris, que ele fala que não sabe o que faz, mas certamente é especial. Bem, escolhendo a carta Iris e zerando o jogo, você vai descobrir um final secreto, onde macacos descem de uma nave espacial e falam que, graças a você ter purificado o mundo, eles agora vão dominar o mundo e criar uma fábrica de robô gigante. Esse final não faz sentido. Ele é uma zoeira ali, é uma paródia aos finais UFOs da saga Silent Hill. E agora vamos para as teorias do jogo e algumas explicações também. Bem, desde o início do jogo você já percebeu que tem algumas coisas estranhas, como os próprios elementos do mundo de Off, como a fumaça, o metal, o plástico, a carne e o açúcar. Tipo, desde o começo mesmo, tipo, olha a cara do juiz. Você olha para a cara do juiz e fala, uou, esse jogo vai ser estranho. Bem, mas todo esse jogo, ele é uma metáfora. Os próprios elementos dele são uma metáfora, como por exemplo, a fumaça é o ar, o metal é a terra, o plástico é a água, a carne é a comida e o açúcar são as drogas. E todo o mundo de Off, ele foi criado pelo Hugo. Sim, aquela criança que a gente vê quando a gente derrota cada guardião. Todo esse mundo foi criado na cabeça dele, o Hugo. E esse mundo ele foi criado quando o Hugo ele desenhava os desenhos ali para passar o tédio, já que ele é uma criança com câncer, e a gente vai explicar isso agora. Em um dos 5 capítulos, no quarto, existe um deles que se chama O Garoto que Vive na Janela, onde fala do Hugo, um garoto que fica preso dentro do quarto todos os dias, o dia todo. E ele fala que ele queria muito sair, só que ele não pode porque ele está muito doente. E ele fala também que ele toma pílulas essas que ele não gosta. E ele fala também que ele queria muito ver mais os pais deles, já que os pais deles não são tão presentes assim, ele queria que fossem mais presentes, principalmente a mãe, que ele não vê há muito tempo. E na luta da rainha, tanto a rainha quanto o batedor falam que são os pais do Hugo. Só que a rainha fala uma coisa bem interessante,
que foi o Hugo, a criança que trouxe eles dois ali ao mundo. E o batedor quer destruir tanto o mundo quanto a criança. Acaba revelando ali, mas é uma teoria, o batedor ele chama a rainha de a rainha das moscas. Então na teoria, a mãe do Hugo já teria morrido e ele criou essa daqui porque era a mãe que ele queria, uma mãe mais presente na vida dele. E uma pergunta que eu vejo muita gente fazer porque não entende é: o batedor e a rainha são os pais do Hugo? E a resposta é sim, mas não. Eles são sim os pais do Hugo, mas não são os verdadeiros. São só representações ali que ele fez para o mundo dele. Bem, dadas as explicações e as curiosidades, vamos agora para as teorias. E eu tenho duas teorias / interpretações aqui para vocês, que são as que eu mais gosto. Então vamos lá. Nessa primeira teoria / interpretação, o batedor é sim do bem, e na verdade ele seria um Elzen que cansou da opressão e de trabalhar sem reclamar. Então ele decidiu mudar tudo com as próprias mãos, matando os guardiões que só estavam causando dor e sofrimento. Dedan tratava os Elzens com desprezo. Enoch, em sua loucura, nem se importava se os Elzens morriam, já que ia fazer mais açúcar. E Japhet foi o único guardião que de fato se importou com sua própria zona, deu conforto e entretenimento para os seus Elzens, só que ele não foi tratado como um deus como ele esperava. Então, em sua loucura, ele tentou destruir sua própria zona, seu próprio reino. E no final, mesmo o batedor destruindo os agressores e opressores, o mundo não mudou para melhor. Então ele decidiu destruir tudo, e ele foi visto como um monstro da história, me lembrando até um pouco aquela frase: morra herói ou viva o suficiente para virar o vilão. E uma coisa que muita gente não sabe é que a aparência do batedor sempre foi esse monstro. Tanto a rainha como a Sucre falam isso. A rainha fala: você sempre esteve errado desde o início. E a Sucre, antes da batalha dela e depois, ela fica falando que o batedor é um patinho estranho. Basicamente ela está falando da aparência do batedor. E sim, tá? Essa é a verdadeira aparência dele. Você vê ele diferente um pouco no jogo porque você estava vendo ele por outra perspectiva. Você sempre viu ele de cima para baixo, mas você nunca viu ele de baixo para cima. E nessa teoria / interpretação, o batedor é o câncer que destrói todas as células do corpo de Hugo. Ou talvez o batedor seja um remédio que de fato ele estava purificando o corpo de Hugo, mas com o tempo ele começou a causar efeitos colaterais. Por causa disso, levou ali à morte de Hugo. Tem outra teoria também que fala que realmente o batedor seja o pai do Hugo. E ele ali estava tentando ali desligar ali os aparelhos do filho com a doença terminal. Essa teoria até que faz sentido, porque tem alguns enigmas do jogo que são alavancas. E a gente sempre desliga essas alavancas, a gente nunca liga. E quando a gente liga, a gente vai desligar depois. Então até que faz muito sentido. Bem, mas vocês perceberam aí que de um lado ou de outro, sempre o batedor ali, ele acaba sendo o vilão da história. E isso é por sua causa. A culpa é sua. O juiz até fala isso no jogo. O batedor destruiu o mundo, mas foi você que controlou ele. Foi você que resolveu os enigmas para ele e foi você que ajudou ele a derrotar os guardiões das zonas. Sem você, ele nunca teria saído da zona 0. E desde o início do jogo, cara, desde o início, o jogo já fica alertando ali que você é o errado. Quando você purifica uma zona, ela não fica melhor, ela fica pior. E isso até é dito no Game Over do jogo, com a música Stay on Your Coma, onde literalmente o jogo está cantando para você: fique em coma, fique morto, não jogue o jogo, só assim esse mundo prevalecerá. E bem, galera, o vídeo foi esse, ficou muito maior do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, velho, agora eu vou fazer os vídeos de teoria, meu Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!